Vamos mergulhar na análise de um artigo de opinião que acusa um senador brasileiro de hipocrisia. A história toda esquenta quando a Polícia Federal bate a porta de um aliado político bem próximo dele. Bora entender o que o autor está dizendo. Pois é, o artigo já começa com essa acusação bem pesada, duplo padrão. E essa é a ideia central que a gente vai desdobrar aqui, a suposta contradição entre a imagem pública do senador e o que ele faz quando um aliado dele está em apuros. Ok, mas para a gente entender essa acusação de duplo padrão, primeiro a gente precisa dar uma olhada em como o artigo desenha a imagem pública do senador Cleitinho Azevedo. Então, o autor dá um nome para isso: político TikToker. Ele faria parte do que o texto chama de forma meio irônica de bancada hashtag. Sabe, é aquele tipo de político que joga pra galera das redes sociais com conteúdo feito para viralizar, muitas vezes batendo de frente com os outros. E, segundo o artigo, esse estilo TikToker não é à toa, não. Tem uma tática por trás que seria focar em temas que todo mundo está falando, fazer denúncias, tudo com uma linguagem bem forte para criar aqueles vídeos que bombam na internet. A crítica do autor é que, no fim das contas, isso acaba priorizando a imagem online e deixando o trabalho de legislador mesmo, sabe, em segundo plano. Só que aí, segundo a análise, aconteceu uma coisa. Um evento recente que colocou essa imagem de xerife da corrupção à prova. Foi quando o escândalo bateu na porta de casa, por assim dizer. E olha, não foi uma investigação qualquer não. A gente está falando de uma operação da Polícia Federal, com um mandado de busca e apreensão vindo lá do STF, e o alvo era um parceiro político muito importante. Ou seja, o problema chegou bem no círculo íntimo do senador. Então vamos entender melhor que investigação é essa que, segundo o artigo, deixou o senador numa saia justa. Beleza, o nome da operação é Sem Desconto. O alvo principal, o deputado Euclides Petersen. E a ligação com o senador é bem direta. Petersen é o presidente do mesmo partido em Minas Gerais e descrito como um aliado-chave, quer dizer, mais próximo impossível. E as acusações são bem sérias. A suspeita é de um esquema para fraudar aposentados e pensionistas do INSS, e o valor é de cair o queixo. O deputado é investigado por suspeita de ter recebido mais de 14 milhões de reais. Pois é, e é exatamente nesse ponto que a crítica do autor fica mais pesada, na reação, ou melhor, na falta de reação do senador. O artigo aponta uma virada de 180 graus no comportamento que ele costuma ter. O texto desenha um contraste bem claro, né? De um lado, quando o problema é com adversários, a reação seria imediata, barulhenta, com o vídeo para todo lado. Do outro, com um aliado na mira, o que se viu, segundo o autor, foi silêncio e uma resposta bem demorada. Para quem escreveu o artigo, essa diferença é gritante e diz muita coisa. Então, imagina a cena. A notícia da operação explodindo em todos os jornais e aquela figura conhecida por comentar tudo na hora com seus vídeos virais simplesmente sumiu. Segundo a fonte, ele ficou inacessível, em silêncio por horas. E quando finalmente saiu uma declaração, o autor descreve o texto como curto, seco, super formal. Uma linguagem que não tem nada a ver com aquela retórica cheia de energia que ele geralmente usa nas redes. Para o autor do artigo, essa postura foi, no mínimo, uma grande decepção. E é justamente essa diferença de tratamento que amarra tudo e leva o autor do texto à sua conclusão principal, que é a acusação de hipocrisia. A lógica do artigo é a seguinte: tratar um aliado de um jeito e um adversário de outro acaba expondo uma falha nessa imagem pública. Aquilo que parecia ser um compromisso com o eleitor, aqui é apresentado como um tipo de indignação seletiva, sabe? E, para fechar o argumento, o autor conecta tudo de volta àquelas pessoas que o senador sempre diz defender. A matéria sugere que a confiança desse grupo, justamente os aposentados que teriam sido lesados, pode ter ficado bem abalada com tudo isso. No final das contas, o artigo deixa uma pergunta que vai além desse caso específico, né? Qual é a linha que separa o ativismo político, a denúncia apaixonada, de um padrão duplo, de uma indignação que só aparece quando convém? E hoje em dia, com as redes sociais no centro de tudo, como é que a gente diferencia uma posição de princípio de um silêncio bem conveniente?